Mais um exercício igualdades e desigualdades. Na verdade, esse é o último desse assunto. No próximo vídeo já começaremos a abordar um novo assunto. Tá bem? Bom, uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho deste navio, a representação do guindaste deve ter a sua altura entre 0,5 centímetros e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala de 1 para x. Os valores possíveis para x são apenas, e aí vem os itens. Ok, vamos lá. Vamos fazer aqui um desenho bem só simbolizando. O navio tem um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros. Muito bem, essa altura ela tem que ser representada entre 0,5 centímetros e 1 centímetro. E a esteira deve ser maior do que 4 centímetros. Certo? Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos primeiro ver quais são essas escalas aqui, tá? Muito bem, nós sabemos que 15 metros equivalem a 1.500 centímetros. Então, essa escala aqui, 1 para x, vai ser igual a 0,5 está para 1.500. Ou seja, 0,5x igual a 1.500. X igual a 1.500 dividido por 0,5, x igual a 3.000. Então, para a escala de 0,5, nós temos 3.000. A escala de 1 para 3.000. Certo? Ok, vamos ver para 1 centímetro. 1 estava para x, assim como 1 centímetro está para 1.500 centímetros. 1, então x só pode ser 1.500. Aqui não precisa nem fazer muito cálculo, não. Certo? Então, para ser 1 centímetro, a escala tem que ser 1.500. Agora, vamos ver se a escala de 4 centímetros aqui para a esteira de 90 metros. 90 metros é igual a 9.000 centímetros. Então, a escala 1 para x tem que ser proporcional a 4 centímetros para 9.000 centímetros. Então, 4x igual a 9.000. X igual a 9.000 dividido por 4. X igual a 2.250. Então, a escala de 4 centímetros é 2.250. Muito bem, agora vamos fazer uma análise aqui. Ok, vamos colocar aqui o x. Certo? Aqui eu vou colocar 1.500, que é a escala de x, que equivale a 1 centímetro.
Muito bem, vamos fazer uma análise. O que acontece se eu aumentar a escala? O que acontece quando a gente aumenta a escala? Sempre que a gente aumenta a escala, o objeto diminui. Tá? Quanto maior a escala, menor o objeto. Certo? Ok. Agora aqui eu vou colocar 3.000. A escala de 3.000 que equivale a 0,5 centímetros. E vou fazer a mesma análise. O que acontece com o objeto quando eu diminuo a escala? Sempre que você diminui a escala, você aumenta o objeto. Muito bem, então de 1.500, se eu aumentar a escala, o objeto vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até que ele diminui para 0,5, ok? E ao contrário, de 3.000, se eu diminuo a escala, eu vou aumentando até que ele chegue a 1 centímetro. Ou seja, o meu x ele tem que estar aqui no meio, para poder ficar entre 1 centímetro e 0,5. Então, x tem que estar aqui no meio. Vamos colocar bem aqui. 1.500 é menor que x, que é menor do que 3.000. Certo? Muito bem. Agora, vamos colocar a escala 2.250, que deverá estar por aqui. Isso equivale ao 4 centímetros da esteira. Ele quer que o comprimento seja superior a 4 centímetros. Então, para que seja superior a 4 centímetros, eu tenho que diminuir a escala. Cada vez que a gente diminui a escala, a gente aumenta o objeto. Tá? Então tem que ser mais do que 4 centímetros. Para ser mais 4 centímetros, eu tenho que diminuir a escala. Então, para a esteira, o nosso x tem que ser menor do que 2.250. Ok? Então, como é que eu sei qual o x que satisfaz as duas exigências? Se a gente fizer uma análise do desenho que a gente fez, o x que satisfaz essas duas exigências está bem aqui, ó, nesse espaço aqui. Ele tanto será maior que 1.500, quanto será menor que 3.000, quanto menor que 1.250. Então, o nosso x, nós temos 1.500, é menor que x e é menor que 2.250. Alternativa letra C. Certo? Então, até o próximo vídeo com um novo assunto. Até lá!